O que você faria se estivesse sentado em uma lanchonete comum, cercado de pessoas que só queriam comer em paz e, de repente, presenciasse uma cena que mudaria completamente o rumo daquele dia? Pois é exatamente isso que aconteceu numa sexta-feira que parecia ser igual a qualquer outra. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque a maneira como tudo se desenrolou foi tão surpreendente que deixou todos em choque. E pode ter certeza, essa história vai mexer com as suas emoções. Era uma tarde ensolarada, daquelas que trazem um certo alívio depois de uma semana longa de trabalho e estudo. As ruas estavam movimentadas, o vai e vem de pessoas com sacolas de compras, carros passando apressados, crianças correndo pelas calçadas. Dentro da lanchonete, o clima era convidativo. Garçons apressados, equilibrando bandejas cheias de hambúrgueres e batatas fritas, copos tilintando, conversas cruzadas que se misturavam ao cheiro irresistível de comida fresca. Cada mesa tinha sua própria história acontecendo, mas uma delas chamava atenção de forma especial. Sentada em uma cadeira de rodas, havia uma menina de 12 anos. Ao lado dela, sua mãe, que demonstrava um cansaço visível, mas ainda assim não perdia o sorriso carinhoso a cada palavra trocada com a filha. A menina era diferente, não por causa da cadeira, mas por conta da energia que transmitia. Seus olhos curiosos brilhavam, observando cada detalhe ao redor. Enquanto esperava o pedido, balançava os braços levemente, como se dançasse com a própria imaginação. Era impossível não notar sua presença radiante, mas a calmaria estava prestes a ser interrompida. A porta da lanchonete se abriu de repente e um grupo de adolescentes entrou em meio a gargalhadas barulhentas. Eram 4 garotos, típicos daquele tipo que gosta de chamar atenção, rindo alto e falando mais alto ainda. O mais provocador deles, um garoto alto com uma postura de arrogância estampada, foi o primeiro a perceber a menina na cadeira de rodas. Ele trocou olhares com os amigos, cochichou algo e, em segundos, todos começaram a rir de forma mais escancarada. No início, era um riso baixo, quase contido, mas que rapidamente cresceu até ficar impossível de ignorar. As pessoas em volta começaram a perceber a cena. O desconforto tomou conta. O garoto principal, tomado pela sensação de estar no centro das atenções, resolveu dar um passo além. Em voz alta, começou a zombar da menina. Ele imitou o movimento da cadeira de rodas, fingiu ter dificuldade para andar e fez comentários cruéis que cortaram o ar como lâminas invisíveis. Cada palavra era uma ferida aberta no coração daquela criança. A câmera imaginária foca no rosto da menina. O sorriso alegre desaparece, os olhos se abaixam e o brilho que antes encantava o ambiente agora estava escondido atrás da dor. Sua mãe, tentando manter a calma, apertou a mão da filha com força, como se aquele gesto pudesse protegê-la da crueldade. Mas por dentro estava destruída, com o coração em pedaços. Ao redor, algumas pessoas se mostravam indignadas, mas preferiam não intervir. Outras desviavam o olhar, fingindo não ver nada, como se o silêncio fosse mais confortável do que enfrentar a injustiça. O ambiente inteiro foi tomado por um silêncio pesado, interrompido apenas pelas risadas cruéis dos garotos. E foi exatamente nesse instante que algo inesperado aconteceu. No fundo da lanchonete, o arrastar de uma cadeira chamou a atenção. Lentamente, um homem se levantou. Era alto, com roupas simples, olhar firme e uma postura que transbordava serenidade e autoridade ao mesmo tempo. A música, se houvesse uma, mudaria para um tom de suspense. Ele caminhou em passos lentos e seguros até a mesa da menina. Todos prenderam a respiração. O garoto zombador, agora rindo de nervoso, tentava manter a postura, mas era evidente que a presença daquele homem tinha mexido com ele. O homem então se ajoelhou diante da menina, olhou fundo nos seus olhos
e disse uma frase que silenciou até o último suspiro de riso. Você sabe quem é a verdadeira corajosa aqui? É você. Enquanto ele precisa de um grupo para parecer forte, você enfrenta o mundo todos os dias com uma força que ele nunca vai conhecer. As palavras ecoaram pelo salão como um raio. O garoto zombador ficou imóvel, o rosto vermelho, sem coragem de responder. O homem prosseguiu, com a voz firme, mas carregada de emoção. Minha filha também usava uma cadeira de rodas, e nunca vi alguém mais guerreira que ela. Você não faz ideia da força que essas pessoas carregam. Lágrimas escorreram pelo rosto do homem, e de repente a emoção tomou conta da lanchonete. O riso cruel foi substituído por silêncio respeitoso. Os outros adolescentes começaram a se encolher nas cadeiras, percebendo que haviam ido longe demais. O garoto principal abaixou a cabeça, incapaz de sustentar a própria arrogância, e então algo ainda mais incrível aconteceu. Uma mulher que estava em outra mesa se levantou, se aproximou da menina e, tocando seu ombro, disse com voz doce: Você é linda, nunca se esqueça disso. Outro cliente completou: Pessoas grandes não diminuem os outros. De repente, o que antes era dor começou a se transformar em força. O sorriso tímido voltou ao rosto da menina. Sua mãe, emocionada, deixou as lágrimas rolarem, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. O homem se levantou, encarou o garoto e disse a frase final que deixou todos em silêncio absoluto. A verdadeira força não está em rir dos outros. Está em levantar alguém quando ele cai. Pense nisso antes de abrir a boca de novo. E então, aplausos explodiram no ambiente. Palavras de encorajamento, palmas calorosas, olhares de admiração. A menina que minutos antes havia sido humilhada, agora era celebrada. Os garotos envergonhados se levantaram devagar e tentaram sair. Mas o clímax ainda não tinha terminado. Próximo à porta, o dono da lanchonete os interceptou. Era um senhor de olhar sério, braços cruzados. Ele os encarou e disse com firmeza: Aqui não aceitamos desrespeito. Voltem quando aprenderem a ser humanos de verdade. Os adolescentes saíram cabisbaixos, arrastando os pés, derrotados. Dentro da lanchonete, o ambiente estava transformado. O peso da humilhação deu lugar a uma atmosfera de esperança e reflexão. Muitos clientes comentavam entre si, alguns ainda enxugando lágrimas, outros refletindo sobre quantas vezes já haviam se calado diante da injustiça. A menina sorriu novamente, mais confiante, e sua mãe a abraçou com orgulho. O homem que havia se levantado apenas sorriu e disse: Eu só falei o que precisava ser dito. A coragem já estava nela o tempo todo. Esse momento simples em aparência se tornou algo grandioso. Uma cena que mudou não apenas o dia daquela menina, mas também a percepção de todos que estavam presentes. Foi um lembrete poderoso de que, muitas vezes, a diferença entre o silêncio da injustiça e a força da empatia está em uma única pessoa que decide se levantar. E agora eu quero te perguntar, e você? O que faria se estivesse nessa lanchonete? Ficaria em silêncio como tantos ou se levantaria para defender quem precisava? Sua resposta nos comentários pode inspirar outras pessoas a agir. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O mundo já tem crueldade demais. O que falta é gente disposta a fazer diferente. Essa história, expandida em cada detalhe, gira em torno da construção de tensão, do silêncio pesado que precede a coragem e da explosão emocional que vem quando alguém finalmente decide agir. É sobre o brilho de uma criança que quase foi apagado, mas voltou ainda mais forte. É sobre a força de uma mãe, que mesmo em dor, continuou transmitindo amor. É sobre um homem que usou sua dor pessoal para transformar o ambiente inteiro. E, acima de tudo, é sobre cada pessoa que estava ali e saiu carregando uma lição. Porque, no final,
Todos se tornaram testemunhas de um milagre cotidiano, a transformação do ódio em empatia. E talvez, só talvez, até mesmo o garoto zombador tenha levado essa experiência no coração e, no silêncio do seu quarto, tenha refletido sobre a dor que causou. Quem sabe um dia ele use essa lembrança para mudar suas atitudes, porque a vida, no fim das contas, sempre dá chances de recomeçar. Então, se você chegou até aqui, lembre-se, ser humano de verdade é mais do que existir. É escolher todos os dias ser a diferença que o mundo precisa.